Maranata, galerinha de lenço! Que bom tê-lo aqui de volta na nossa série História Contando História. Que maravilha, hein? Que maravilha saber de tanta história bonita de se contar, de se escutar, de se ouvir. Que maravilha! Sabemos história dos nossos pioneiros espalhados por esse Brasil inteiro. E que bom que nós tivemos esse pioneiro. Que bom que nós tivemos essa pessoa que não mediu esforços para termos o Clube de Desbravadores que nós temos hoje, referência no mundo inteiro. Então nós temos que agradecer muito todos os líderes que passaram, que fizeram história e que hoje nós temos o Clube de Desbravadores aqui no Brasil. E nós estamos resgatando então, através dessa série, todas essas histórias de superação de limites, histórias que nos impulsionam a continuar essa missão. E que missão nós temos na mão? Eu costumo dizer que é tudo muito legal fazer as especialidades, né? Que bacana, eu gosto muito de ver nos campuris os meninos com as suas faixas cheias de especialidades, com seus trunfos dos eventos que participaram, que lutaram para estar naquele evento, com as suas classes, né? Nós tínhamos um ditado que dizia que clube sem classe não tem classe. E nós conseguimos, então, desenvolver as classes nos clubes desbravadores. Mas tudo isso é muito bom, é muito importante, mas o nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. E por isso, todas essas figuras que passaram e que ainda estão atuando, fizeram diferença na vida de inúmeras pessoas. E todos nós podemos fazer essa diferença. Você que está nos ouvindo aí no Facebook, você que está no YouTube, você pode fazer a diferença. Que essa seja uma inspiração, que essas histórias sirvam de inspiração para que você continue nessa missão de salvar as crianças, salvar essas crianças deste mundo perigoso que nós estamos vivendo. Um mundo que não traz nada de proveito, e temos essa agência ganhadora de almas, que é o Clube dos Desbravadores, uma agência transformadora. E é muito importante, em cada comunidade, termos um Clube de Desbravadores. E hoje nós temos uma figura muito ilustre, nós temos uma figura que eu conheci há pouco tempo, mas que eu admiro muito, né, porque ele tem muita vontade, tem muita garra, determinação. É o nosso querido Sérgio Rigoli. Ele é o curador do Museu da Divisão Sul-Americana. Sérgio Rigoli, meu querido, seja bem-vindo. O amigo está me ouvindo, Sérgio? Nós estamos aqui fazendo contato com o nosso querido Sérgio, e para iniciarmos então os trabalhos de hoje, as apresentações, a história de hoje, eu sei que você gosta muito de história, eu convido a você, no momento onde você está, para que me acompanhe em uma oração a esse Deus Todo-Poderoso. Querido e bom Deus, nós agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Nós agradecemos porque, de uma forma muito especial, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Tem cuidado das nossas famílias, tem cuidado da nossa comunidade, tem cuidado da nossa igreja, mesmo nesse período que nós estamos enfrentando, o período de pandemia. Nós temos a certeza de que tudo é feito segundo a tua vontade. Nós temos certeza de que o Senhor guia os nossos passos. Nós agradecemos também, ó Pai, porque muitas pessoas passaram por esse ministério, o ministério do Clube de Desbravadores, fizeram história. E hoje nós temos uma grande agência transformadora da comunidade aqui em nosso país. Muito obrigado Gabi, pelos clubes desbravadores que nós temos aqui em nosso país. Gabi,
Que Deus possa abençoar todos os clubes, todos os líderes, todos os diretores. Que Deus, o Senhor, possa abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, onde quer que ele esteja. Isso que nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos aqui em um ministério, além de estarmos passando a história do Clube de Desbravadores aqui no Brasil, nós estamos também montando uma outra história, que é a história do lenço. Por isso que hoje nós fizemos esse cenário com alguns lenços, porque nós estamos também resgatando a história do lenço. Desde que o movimento do Clube de Desbravadores iniciou, nós temos um lenço. Mas e por que nós usamos o lenço? Por que nós temos esse lenço? Por que ele é amarelo? Por que o lenço é amarelo hoje? Quando começou essa história desse lenço? Então, esse acervo, essa história que nós estamos montando, começa desde o movimento escoteiro, onde nós tivemos o primeiro lenço escoteiro, até os nossos dias, os dias de hoje. Esse é o acervo histórico do lenço, onde todos os desbravadores terão, então, o privilégio de entender e de saber qual foi a história do lenço. O que nós temos de lenço hoje, uma curiosidade nós temos, o formato do nosso lenço. O formato do nosso lenço não é o lenço que nós temos hoje. O lenço que nós usávamos, que os nossos pioneiros usaram na época da formação do Clube dos Desbravadores, era um lenço quadrado. E eles dobravam esse lenço e aí virava um triângulo. Olha só que curiosidade. Então nós temos diversos lenços, desde a época MV, eu tenho aqui algumas representações, de lenços da época do MV, época JA, aí lenços que na época não eram bordados, os lenços eram pintados, E aí temos alguns lenços de outros países, por exemplo, na Europa nós temos, eles utilizam em vários países da Europa a sigla Juventude Adventista, E aí eles utilizam, alguns países utilizam assim, aqui nós temos uma fogueirinha e o JA na representação da Juventude Adventista. Aí nós temos um outro aqui, esse aqui, da Suíça. Tem a representação aqui, Juventude Adventista. Então, são curiosidades dos lenços em outros países. Em outros países, nós utilizamos lenços característicos do local. Além do lenço amarelo, nós podemos perceber que em outros países utilizam a cor ali determinada na sua região, do seu país, como é o lenço ali também da Jordânia. Tem aqui uma alusão às cores da sua bandeira, da bandeira nacional. E aí nós temos lenço comemorativo, esse aqui foi o do Campuri Internacional, o último Campuri Chosen, o último Campuri Internacional que nós tivemos lá nos Estados Unidos. Então, existe uma infinidade de lenços no mundo inteiro. Lembrando que na nossa divisão, a divisão sul-americana, você não pode utilizar esses lenços. Nós temos a nossa característica, a nossa identidade visual, que é o lenço amarelo. Então, nós temos uma coleção de lenços, para que nós possamos entender a história do lenço, e apreciar aí essa história. Ok? Isso aí só a título de curiosidade, para você aí entender a história do lenço. Ok? Muito bem. Tem alguém aí no YouTube? A produção aí, tem o pessoal no YouTube, vamos mandar um abraço. Quem pode aí me acompanhar? Vamos acompanhar aí quem está no YouTube. Muito bem. Não entendi. Acre, tem o pessoal da Havaí, lá do Acre, está aí conosco. Tocantins, que maravilha, pessoal do Tocantins. Luzeiro, pessoal do Luzeiro do Vale, nos acompanhando. Flamboyant também está aí acompanhando essa live. Quem mais que está aí nos acompanhando? Muito bem, tem muita gente, o país inteiro, gente da Bahia, gente do Tocantins, gente do Acre, São Paulo, todos presentes aí na nossa live, tá ok? Muito bem, então agora eu gostaria de apresentar para vocês o nosso Sérgio Rigoli, ele é curador, como eu já disse antes, ele é o curador do Museu
da divisão sul-americana. Sérgio, meu querido, o senhor me ouve? Estou ouvindo sim, Wilson. Tudo bem? Boa noite para você e boa noite para Bem, quem meu está querido. assistindo a gente. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bem, Sérgio. Enquanto nós estávamos conectando, eu falei um pouquinho aí sobre as questões que envolvem o lenço, né, os lenços em vários países, mas nós temos história, né? Tudo isso envolve história. O Clube dos Bravadores envolve história. E eu queria que você se apresentasse para a turma, né? Nós temos uma galera boa que está nos acompanhando aí no Facebook, que está nos acompanhando no YouTube, né? Então eu gostaria então de você fizesse uma pequena apresentação do seu trabalho, meu querido, né, de onde você mora, me fala um pouquinho aí. Legal. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos os ouvintes. Eu já vi aí alguns amigos aparecem aqui na tela, né? A gente tem amigo para todo lado, isso é muito bom, porque Desbravadores é, acima de tudo, amizade, né? Bom, eu pensei em algumas coisas para falar durante essa transmissão, e o que a gente mais interessa é contar a história e mostrar como a história foi se desenrolando através das últimas décadas, né? Isso do ponto de vista meu, né? Então, pode ser que para algumas pessoas assim, mas aqui em tal lugar era um pouco diferente, mas eu tenho que contar a história daquilo que eu vivenciei ou daquilo que a gente pesquisou durante os últimos anos, né? Só para ter uma noção, esse ano eu completo 51 anos de desbravador, 41 de Tempo, né? liderança. Já é um bocado de tempo, né? É coisa de gente velha mesmo. Então, e eu acho legal essa coisa de história, né? Eu gosto muito de história. Aqueles que me conhecem, e tem muitos deles já apareceram aqui na tela, mandaram mensagem aqui no meu celular enquanto eu estava com um problema de conexão aqui. Falam assim, olha, conta aquela história, mas não dá para contar todas, mas vou tentar fazer o máximo possível. Nós Então, eu sou desbravador precisaríamos de uma desde série a só década para de contar essas 60. histórias, né, Sérgio? Eu sou desbravador desde a década de 60 e ainda fui investido líder no tempo do líder MV, né? Que não é Mato Velho, mas assim é missionário voluntário. Você tocou num assunto bem interessante, né? A história tem várias perspectivas, né? Por isso que nós temos essa série nós temos dividida em agora seria 10 capítulos, mas ficou um campo sem entrar, nós temos agora 11 capítulos e vamos encerrar a série em setembro, Sérgio. Já tem gente pedindo aí já a segunda temporada, né? Porque tem muita gente que precisa contar a Mas vai história. ter que ter, viu? Então, Vai... o que nós vivenciamos aqui na UCB é diferente do que foi vivenciado lá no Nordeste, por exemplo. Então, cada um tem a sua perspectiva, como você bem colocou. Vamos lá, então? Começamos a história? Vamos lá. O que você tem para dizer para a gente? Joia, então vamos lá. Eu vou pedir para o pessoal do apoio, a Natália e companhia. Eu coloquei algumas fotos para a gente poder seguir uma linha de roteiro, né? Então, Natália, vamos lá para a foto número 2 ainda. Você está na 3 aí. Não, legal. Isso, tá aí. Então, essa foto é muito emblemática, é muito interessante, porque isso foi um acampamento de desbravadores, e isso mostra que nós, bravadores, já começamos com a ideia de acampar, né? O Pioneiros de Ribeirão Preto foi formado em 59, Edgar Turcílio foi o diretor, é uma pessoa fantástica, tive a oportunidade de conversar com ele nos anos 80 ainda, e essa foto foi feita no primeiro acampamento, você vê que ele já tinha uniforme, né? Eles acamparam na Serra de Cravinhos, perto de Ribeirão Preto. Por que é importante a gente entender essa parte da história? Porque os bravadores, eles começaram muito modestamente aqui no Brasil, né? Até nos Estados Unidos também. E os primeiros clubes, eles eram assim, ó, era uma turminha, os juvenis da igreja, sempre algum oficial junto, e assim começavam os clubes gravadores, né? Pastor Wilson Sarli, para quem não conhece, mora aqui perto da minha casa, aqui em Hortolândia, né? Você me perguntou de onde que eu tô, né? Hoje eu moro aqui em Hortolândia, perto do NASP Hortolândia. Pastor Wilson tá morando aqui pertinho, 4 quarteirões aqui de casa. Legal. Tá bem velhinho, né? Fez 91 anos a semana passada. E ele assistiu uma palestra, ficou tão entusiasmado com isso que ele falou assim: o negócio é o seguinte, é começar desbravadores, né?
E aí, então, pode ir para o próximo slide. Eu quero mostrar uma coisa na sequência Sim. da história muito interessante. Só colocar um ponto aqui, Sérgio. Em Pode colocar. 59 começou aí o clube aí em Ribeirão, e a gente tem Uhum. notícia de outros clubes também, né? Então, assim Tem como não. estava ali em Ribeirão, teve em outros Uhum. lugares ali também, Sim, engateando sim. e tal. Então É, foi uma época muito boa para a formação do clube ali na meados ali de 59, 60, né? na verdade, era assim, era uma experiência que ninguém conhecia. Tudo aquilo que ninguém conhece, as pessoas têm medo, né? Tem alguma, por exemplo, logo em seguida, Novidade, né? ao clube de pioneiro, o pioneiro, né? Vieram os pioneiros do Capão Redondo, que foi o irmão do pastor Wilson Salles, o pastor Joel Salles, fazia teologia na época, e aí ele pegou e o estágio dele era da igreja do Capão Redondo, fica bem próximo do NASP São Paulo, hoje, antigo IAE, e ele começou o clube lá, né? O mês, alguém perguntou, o mês eu não tenho certeza para precisar, foi em meados do mês de maio de 59, tá? E eu tenho certeza, inclusive, deixa eu colocar isso aqui é muito importante colocar isso. Tenho certeza que muitas outras iniciativas devam ter começado nesse mesmo período. Mas são aquelas iniciativas E que às isso, vezes a ô, gente. Sérgio, o Oi. Rafael, desculpa te cortar, o Rafael Sim, eu colocou tô muito ouvindo. bem essa questão de que mês de 59, Uhum. porque a gente Sim. tem notícias, né, de outros clubes também em diversas regiões, né? Tem uma reportagem, eu tenho uma reportagem da revista Adventista de 1959 também falando de formação de clubes, né? Então Sim, essa sim. questão de nós levantarmos essa questão de data, de mês é muito importante para a formação da história, né? Deixa eu te contar o porquê que eu estou falando que esse tema é importante. Houveram muitas iniciativas. Por exemplo, eu sei no Nordeste do Brasil, um casal de americanos que morava em Natal, e eles começaram, mas assim, não começaram com o apoio e o suporte da associação local. Né? Então é diferente de quando uma coisa começa. Se você pegar a história dos gravadores nos Estados Unidos, né, se eu costumo brincar o seguinte: se não fosse o pastor John Hancock, nós chamaríamos Trailblazers e não Pathfinders. Por Isso, quê? Porque os Trailblazers isso mesmo. começaram muito antes, né? Mas a história a gente tenta colocar ela mais ou menos. Rafael, ele colocou aqui o Capão Redondo 59, não. O Capão Redondo foi 60. O pastor Joel Sarli está vivo e ele era o teologando que fazia teologia. O teu curso de teologia era nas férias. Então, no começo de janeiro de 60, ele começou o clube no Capão Redondo. Isso daí a gente tem documentado. Então, se alguém tiver documentação, inclusive, isso é muito importante para a gente como museu. Se vocês trouxerem para a gente aqui a documentação, para a gente poder estudar. Porque existe uma confusão também muito importante para a gente citar. Os missionários voluntários, do qual os desbravadores faziam parte, também usavam uniforme e também Tinham faziam lenços classes seus próprios, né? progressivas, que chamavam-se na época. Então, quer dizer, usavam lenço, faziam classes progressivas, mas não eram o clube de desbravadores, eram os missionários voluntários, que era a juventude toda da igreja. Posso passar o próximo slide? Vamos lá. Vamos lá que a gente vai... bom, aí tá. Eu colocando então alguma coisa da minha região, acho muito interessante a gente colocar que os clubes, quando nasceram, as associações, as uniões, elas demoravam a ter contato com com as igrejas, né? Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha, nem muitas vezes tinha telefone, né? O acompanhamento era via carta. E a gente tem assim, muito acompanhamento da Paulista, né? Onde hoje é a União Central Brasileira, antigamente era uma associação, a Associação Paulista. Hoje a gente tem 7 associações aqui dentro do estado de São Paulo. E naquele mesmo tempo, por exemplo, a associação onde hoje é a União Sudeste, praticamente, era uma missão, que era Rio Minas. E foi na Rio Minas, por exemplo, que o pastor Cláudio Bels, o primeiro pastor a usar uniforme, não a primeira pessoa a usar uniforme, mas o primeiro pastor, ele fez o uniforme como? Ele recebeu vários materiais dos Estados Unidos. O pai dele, o pastor Rodolfo, era um grande tradutor, né? E aí, então, ele pegou esse material e, depois de traduzido, fez um uniforme para ele, de acordo com o que aparecia no manual MV,
foi pregar na igreja do Meyer e foi praticamente colocado para fora da igreja, né? Pois é, teve essa Então você vê questão que da época, né, do comunismo, enfim, né, Uhum. ditadura. Era muito difícil a coisa, as dificuldades eram grandes. Então, muita da história, e nós brasileiros somos especialistas em não guardar a história, né? Então o museu a gente tenta resgatar um pouquinho. Passa o próximo slide para a gente poder adiantar, porque são vários, né? Eu só queria colocar Certo. uma coisa, nessa história aí, essas fotos aí, é de um clube chamado Almirante Barroso, hoje é o Clube Alvorada, na Igreja da Lapa, na cidade de São Paulo, e esse acampamento foi no campo de piquenique do IASP. Só para vocês terem uma ideia, ali tem uma setinha do lado direito ali, ó, aquele elemento ali sou eu, tá? A setinha vermelha, né? O segundo ali o segundo da fila, na Rapaz, minha não frente, mudou nada não, viu, não Sérgio? mudou nada. Só que naquela época eu usava óculos, né? Então era um pouco diferente, tinha um bocado de cabelo, né? E por que eu estou colocando interessante essa foto aqui? Porque a gente pode mostrar como é que era o jogador naquela época. A liderança usava calça verde e camisa caqui, e as crianças usavam, nós, os menores, usávamos calça e camisa caqui. Como não tinha aventureiros naquela época, a gente entrava no clube aí com, dependendo, 7, 8, oficialmente era 9 anos, né? Eu entrei com um pouco menos porque na minha casa, ali você vê na foto do meio, ali, por exemplo, na foto da esquerda, né? Essa aqui era minha irmã, que era uma das diretoras do clube, pastor Otávio Costa, Anésio Dias, minha outra irmã estava aqui, a terceira da fila, minha mãe está aqui atrás escondidinha, ou seja, se eu ficasse em Família de casa desbravador, sozinho, né? não ia prestar, eu fui para os gravadores. É. Né? Então esse é o campo de piquenique do IASP, lá no, lá no começo do começo, né? Vamos lá. Ô, Sérgio, Próxima eu não foto que eu sou acho de que é interessante a gente falar 1970, uma eu coisa. sou da década de 80, né? Você lembra, nós temos um Isso, amigo em comum, o Damácio e a Adriana, o casal Damácio e Adriana, e sim, naquela época sim. eles eram os diretores. E você me falou aí que entrava com o 9 oficial, né? E aí eu tinha 8 anos, eu queria entrar no clube. Ele falou, não, 8 anos não pode. Aí Mas quando eu completei 9, já é olha, uma outra. Márcio, agora eu tenho 9. E aí ele me perguntou, você tá na terceira série? Eu falei, tô. Ah, então você pode ser desbravador. É que, na verdade, eu estou falando dos anos 60, né? Os anos 60 não tinha essas regras ainda. Tanto é que a gente, no Clube dos Bravadores, a gente fazia abelhinhas, luminárias, edificadores e mãos ajudadoras, né? Então a gente começava, e depois engatilhava amigo, companheiro, pesquisador. Pioneiro veio parar no Brasil só nos anos 70, já, quer dizer, nem existia nessa época ainda, Clash Guy líder. Então, assim, a gente entrava no clube bem mais cedo do que hoje, porque não tinham aventureiros, então eram as unidades dos fraldinhas, alguma coisa parecida. Posso passar o próximo Muito slide? bem. Vamos lá? Esse aqui é Pode muito sim. interessante. Vamos lá, então, Natália. Isso aqui é uma coisa importante. Eu estava ouvindo aqui um podcast aqui no pessoal do interior essa semana, e o pastor falou assim, que o Campori é a coisa que dá vida no Clube dos Bravadores, e realmente é verdadeiro. Verdade. Né? Esse aqui é um jornal, é a primeira vez que eu estou expondo esse jornal assim para grande público, né? É um jornal de Pirassununga, do dia 2 de novembro de 1969. Na É um live do jornal local de Guimarães, Pirassununga, né? Não é da isso, igreja. isso, no jornal da cidade, né? Naquela live que você fez com o Guimarães outro dia, ele falou daquele acampamento no Silvestre, nós fizemos lá em Pirassununga e tal. Ele não sabe, mas eu tenho o jornal, né? E o jornal diz o seguinte, se vocês puderem ler o texto aí, vocês vão ver, né? Assim, estão reunidos para um evento que se chama Campori. E fala Campori com 2 E's, que é o original em inglês, né? Isso. E fala assim, o Campori é um acampamento, escola, organizado todos os anos, tal. E muito interessante nesse jornal que aparece ali, outra pessoa que apareceu numa live anterior aí, o pastor José Silvestre aparece assim como o universitário José Silvestre, né? Olha só. Então, o Silvestre ainda estava fazendo teologia, o departamento era o pastor Ézer Giroto, né? E o local desse Campori é um lugar fantástico, e quem assistiu aquela série Melhor Aventura conhece esse lugar. É aquele local onde foi filmada essa série da Melhor Aventura, né? Não, onde foi filmado o Resgate da Cachoeira. Aquela cachoeira o Resgate da Cachoeira, no sim, local. sim. Tá? Então, eu acabei levando a galera para fazer... Eu estive ajudando na produção da série, né? Meio assim, de última hora me botaram, né?
Aí, Rogério de Pirassununga, você conhece lá o lugar, né? E a gente foi, então, minha primeira imagem de criança desbravador foi aquele lugar maravilhoso lá em Pirassununga e aquela cachoeira que é fantástica, né? Então, isso aqui é muito interessante, porque os camporis começaram a acontecer nessa época, né? Existe, a primeira vez que apareceu a palavra campori na revista adventista foi o campori do Rio Grande do Sul, né? Mas anterior a ele houveram, como aqui vocês podem ver, um jornal da cidade, né? Muito interessante isso também. Falando sobre campori, deixa eu dar uma palhinha no próximo slide, que eu acho que é muito importante a gente dar valor para coisas importantes que a gente tem nos desbravadores. O próximo slide é aqui, ó. Desbravadores é aqui. Vocês conhecem? Eu tenho certeza que o meu amigo Giovanni está assistindo. E ele fez uma cronologia muito legal. Quem quiser copiar esse site aí, ou buscar nesse site, né? Tem a cronologia da história dos camporis ali, muito bacana. Se alguém tiver mais informações, por exemplo, o pessoal de Santa Catarina, eu sei que tem muita gente de Santa Catarina deve estar assistindo a gente. Eu tenho muitos amigos lá, por exemplo, em Lages, Santa Catarina, em Florianópolis. Fui lá dar um curso para universitários há pouco tempo atrás. Pessoal da igreja, a gente precisa de documentação. O que é importante para a gente, que eu sou um historiador por natureza, eu gosto de história, não que eu seja professor de história, mas eu gosto de história. Então a gente começou a acumular histórias. O mais importante são as histórias. Então, dados históricos, informações históricas, fotos, vídeos. Coisa mais recente é vídeo. Antigamente mal tinha foto, né? Então é importante. Quem gosta de Campori, dá uma olhada que vocês vão ver que coisa fantástica. O que é Campori? O Campori é a alma do desbravador. O desbravador vive e trabalha para isso, né? Você falou aí sobre a questão de quem tiver material, né? Você pode falar para a gente o seu Instagram ou seu e-mail, né, para que a pessoa possa entrar em contato contigo, né? A gente coloca aqui na live, na descrição aqui, para o pessoal copiar. Pode ser? O meu Instagram é o meu nome mesmo, é Sérgio Rigoli. Isso, Sérgio Rigoli é o Instagram. O meu contato mais fácil também é no Facebook, que a gente tem lá, Museu dos Desbravadores da DSA. Tá, eu vou pedir para você colocar aí no nosso WhatsApp, no WhatsApp da Natália, que ela vai colocar aí na descrição aí essas informações, tá bom? Isso, a Natália já aproveitando, já coloca o meu também, o Instagram nosso aí também. Eu vou colocar aqui meu e-mail, que é o srexpedições@yahoo. É bem conhecido esse aqui, .com.br. Deixa eu colocar direitinho aqui, porque senão vai sair, né? Um abraço aí para o nosso querido irmão aí, Rafael. Ele tem um acervo muito bacana também lá no Nordeste. Um abraço, meu querido. Deus te abençoe. Devaí, também lá no Acre. Deus te abençoe. O Rafael não sai daí não, viu? Rafael não sai daí não. O Rafael não sai daí não, porque você vai ver uma foto que você vai gostar daqui a pouquinho. Olha aí, Rafa. O Sérgio preparou uma foto especialmente para você, hein? Não é do Rafael não, mas você vai gostar de ver a foto do seu ex-chefe lá da Associação Cearense. Olha aí, tem a foto dele aqui, você vai assim, não é possível que é ele. Vamos lá. Deixa eu continuar então essa parte histórica. Então, eu já passei para a Nath, para a Natália, ela vai colocar aí essas informações aqui do meu e-mail e do Facebook do Museu dos Desbravadores DSA. Continuando, essa foto aqui eu vou lançar hoje um novo nome. Adoro lançar coisas diferentes, né? Então eu vou colocar para vocês o seguinte: uma das coisas que fez com que o Clube dos Desbravadores crescesse muito na década de 70, essa palavra que eu inventei, ó, desbravadra, ou desbravasa. O que é isso? Cara, uma das coisas que começou, até então o pessoal achava desbravador, é aquela molecadinha que fica correndo na igreja para lá e para cá. Eu era um deles, viu? Corria para lá e para cá em volta da igreja, atrapalhando as atividades e tudo. Mas aí, de repente, os desbravadores, o pessoal percebeu que os desbravadores tinha tudo a ver com ADRA, né? Com ASA, com a Ciência Social Adventista. Na época era Desbradorcas, né? Porque era Dorcas ainda, né? E essa foto aqui, essas duas fotos são muito interessantes. O ano de 74 houve uma grande enchente em Tubarão, Santa Catarina, arrasou com a cidade, né? E então nós fizemos uma campanha em São Paulo
para ajudar os desabrigados, os flagelados, falavam, né? Os flagelados de Santa Catarina. E nessas duas fotos aqui, então você vê que uma galerinha que recolheu, isso aqui é no subsolo da antiga Associação Paulista, que depois virou Paulista Sul, que depois virou Paulistana, lá no Brooklyn. Então, arrecadaram um caminhão de mantimento para levar para Santa Catarina. E um detalhe importante, dois detalhes para essa foto aqui. Essa menina aqui na frente é minha irmã, a primeira mais velha depois de mim, a Suzy, que mora na Argentina, está assistindo a gente lá com o clube dela, lá na cidade de Resistência, na província do Chaco. E esse camarada com a setinha aqui atrás, eu dou um prêmio para quem descobrir quem é esse cara aqui. Alguém arrisca aí, bota na tela aí. É o Sérgio, né? Não, essa minha irmã é mais velha que eu era menor, eu estava no banheiro essa hora da foto aqui, eu não apareci não. Mas esse camarada aqui é bem conhecido, viu? É bem conhecido, muito conhecido. Coloca no chat aí, quem sabe, coloca pra gente aí no chat, você que sabe, essa foto aí que tá grifada de vermelho, uma setinha de vermelho, põe no chat aí, que você sabe quem é. Só para colocar, isso foi o ano de 74, né? Em 74. Então, quem é essa pessoa? 36 anos atrás, imagina quem seria essa pessoa. Eu acho que ninguém vai acertar, não. É melhor contar quem era. Será? Alguém já colocou aí? Alguém já? Produção? Alguém colocou? Já colocou alguém? Produção? Quem? Não, acho que não. A Natália vai colocar aí pra gente na descrição, Sérgio. Vamos ver se acertou. Vamos ver se a gente consegue acertar aí. Ih, Dolci nada. O Dolci era criança nessa época. Ninguém vai acertar, não. Eu vou dizer quem era. O Dolci era criança nessa época. Era. Mais novo que eu, pô. Esse aí é o pastor Ronaldo Oliveira. Vocês conhecem o pastor Ronaldo Oliveira? Pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo era desbravador fera nos anos 70, viu? Olha ali, o pastor Ronaldo Oliveira. Foi uma grande figura e muito auxílio para o Clube dos Bravadores, desenvolvimento do Clube dos Bravadores no Brasil também. Foi departamental dos bravadores, é um pastor, foi presidente de associação. Ronaldo, se alguém te passar para você vai assistir isso alguma hora ainda, viu? Ronaldo Oliveira, você vai assistir isso. Pastor Ronaldo de Oliveira, lá da comunidade do Morumbi. Morumbi agora, muito né? Ele está no Morumbi. Aí. Isso, o Joanil respondeu aí, Ronaldo de Oliveira. O Joanil e o Giovanni colocaram aí, Ronaldo Oliveira. Giovanni colocou na dúvida aí, será que é Ronaldo de Oliveira? Mas é isso aí, é o Ronaldinho mesmo, foi lá da Paulista Leste, foi departamental da Paulista Leste nos anos 80, né? Deixa eu continuar então, vamos passar para o próximo, para frente, que agora vai começar a cair uma outra fase. Eu estou só relembrando, né? É minha cronologia histórica da minha existência desbravadorística, né? Então vamos para o próximo slide agora, Natália, vamos lá. Agora vai ser uma coisa legal. Eu falei para os meus amigos lá do Pioneiros Capão Redondo, eu fui do Clube Pioneiros Capão Redondo de 74 a 77, né? Mas eu não coloquei foto dos pioneiros, mas eu quero contar uma história curiosíssima para aqueles que gostam de história. O Clube dos Pioneiros, nessa época, nos anos 70, era um clube do Bolinha. Só tinham meninos no Clube dos Pioneiros. Então eu cheguei na igreja lá do Capão Redondo e fui para o Clube dos Pioneiros. Minha irmã fazia teologia e minha mãe tinha sido diretora no Clube da Lapa. Ela falou assim, não, isso não está certo. Elas se revoltaram se revoltaram feministamente falando, porque não podia, uma igreja tinha só um clube de menino. As meninas não participavam do clube. Então elas criaram o Clube das Pioneiras. Olha que coisa linda, desfilando no interessante dia... isso aí, Sérgio. Então, aconteceu com os escoteiros, viu? Né? Na época tinha que, na verdade, os escoteiros eram. E aí criou-se os bandeirantes, que era só meninas, né? Então, aí nesse caso, olha só que interessante. Tinha o Clube dos Meninos, que era o Pioneiros. Tinha dois pelotão Elite e pelotão Júnior. O pelotão Júnior era pequenininho na época ainda, né? Já fui criança uma vez. E minha irmã e minha mãe fizeram o Clube das Pioneiras. Nós usávamos uniforme de campo na época, um uniforme todo parecendo o Rambo mesmo, sabe? E as meninas, para não ficar atrás, pode passar a próxima foto, Natália. As meninas usavam um uniforme. Essa foto aqui, por exemplo, é no desfile do Dia do Soldado Constitucionalista, né? Olha o uniforme das meninas aqui, tá? Bem diferente. Aqui participando numa conferência. Essa aqui é minha irmã da Argentina que eu falei. Aqui está a minha mãe, aqui no meio da foto. Era bem baixinha, né? Ainda é até hoje. E aqui as meninas. Então usava bico de pato. O uniforme era todo... não era saia, era uma saia calça. Brim-sola-sol. Era um negócio meio... sabe? Diferenciado mesmo. E o Clube Pioneiros e Pioneiras, nessa época, tinha uma particularidade. A gente sempre era chamado
para fazer a segurança de Campori. Segurança de desfile, segurança de congresso, então tudo que era coisa lá e a gente, parecia um bando de jagunços, a gente usava uniforme de campo com coturno e facão na cintura, sabe, aqueles facão mesmo, grande, de 30 centímetros, era uma realidade bem diferente, mas foi fantástico, foi uma escola interessantíssima, até hoje, eu me lembro da ordem. Oi. Eu acho que deu uma travada aqui no áudio, Sérgio. Você está me ouvindo? Eu acho que caiu a conexão do Sérgio. Vamos esperar com que ele retorne aí a conexão. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço, né? Para quem aí, a produção nossa aí, para quem é que está nos ouvindo aí, para a gente poder mandar esse grande abraço. Roberto, não entendi. Muito bem, o Roberto está aí nos ouvindo. Quem mais está aí? Quem mais está? Manda aí seu recadinho. Se você que está nos ouvindo, manda aí ou no Facebook ou no YouTube. Né? Eu quero agradecer também o Joanil, que está aí nos assistindo, o Giovanni também está nos assistindo, o Francisco Roberto está conosco também, o professor, não é? Professor Francisco, parabéns, seja bem-vindo aí na nossa live. O Denilson Santos, né? Rafa, cadê aquela foto, hein? Daqui a pouco vai passar aquela foto sua aqui, hein? Não é sua, mas você conhece. Temos também a Isabel Cristina. Nós temos Isabel Cristina, está conosco aí também, né? Muito bom, temos muita gente conectado, né? Compartilha. Essa série, como eu disse, nós teremos em mais alguns capítulos, vai se encerrar em setembro com a presença do pastor Udolci Zukovski, em setembro, né? Então compartilha aí a nossa página no YouTube, ativa aí o seu sininho, né? Ativa o seu sininho para que você possa receber as notificações, tá? Eu quero mandar um abraço também para a turma lá de Campinas, todos de Campinas que está nos assistindo, núcleo infantil que está nos assistindo, pessoal da Amazonas também está conosco, né? Um abraço para toda a turma lá do Amazonas. Muito bem. Muito bem. Isso aí, o Sérgio está tentando a reconectar aí para ele continuar contar a nossa história. Vamos aguardar aí a presença dele, ele reconectar para podermos acompanhar aí a nossa história, né? História maravilhosa essa história que ele está nos trazendo aí sobre o Clube de Desbravadores, beleza? Como eu havia falado, você que chegou agora, nós temos aqui atrás, eu coloquei aqui alguns lenços, porque nós estamos também formando a história do lenço. Né? Você conhece a história do lenço? Você sabe por que nós chegamos a essa cor do lenço amarelo? Por que nós temos o lenço amarelo? Né? Então, nós estamos formando também o acervo histórico do lenço, onde esse acervo vai contar a história do lenço até os dias de hoje. Né? Nós teremos aí no acervo, nós teremos lenço desde lá do movimento escoteiro, né? desde a criação do movimento escoteiro até o lenço que nós temos hoje. Né? Então, nós temos aí os lenços históricos, nós temos também os lenços comemorativos,
né? Por exemplo, como esse aqui, nós temos um Campuri MN de 2017, é um lenço que foi feito lá no Campuri, né? Esse aqui eu também, o lenço A Grande Batalha, né? Foi o terceiro Campuri Desbravadores lá da ARS, né? Então é também um lenço comemorativo, né? Nós temos esse outro lenço Somos Mais Que Ouro, também um lenço comemorativo, né? Lembrando que são apenas lenços colecionáveis, né? Porque o uso do nosso lenço é apenas o nosso lenço oficial, né? De acordo com o nosso HUD, né? Nós podemos utilizar apenas o lenço amarelo. Os outros são lenços colecionáveis. E aí entra também os lenços internacionais. Os lenços internacionais, em alguns países, principalmente países da Europa, eles utilizam as cores da sua bandeira, né? Então, eles utilizam as cores da sua bandeira e a representação também de juventude adventista, né? Juventude adventista, né? Então, existem vários lenços aí da Europa, de outros países da Europa também, né? Então, são diversos lenços, né? E além desses lenços, nós teremos lenços de outros movimentos, né? Nós temos aí os lenços dos bandeirantes, né? Como o Sérgio falou lá, nós tinha os pioneiros, que eram clubes apenas de meninos, né? E aí foi se criado as pioneiras. E só para a gente deixar claro, lá quando foi criado também o movimento dos escoteiros, era apenas um movimento para meninos, né? E aí foi se criado também um movimento para meninas, que era as bandeirantes. E aí depois foi incorporado meninos também aos bandeirantes. Então são movimentos do tipo escoteiro, né, mas de forma desassociada. Temos os escoteiros e temos os desbravadores. Aliás, os bandeirantes, né? E aí nós temos outros movimentos. Nós temos um movimento que chegou agora no Brasil, né, que é da Igreja Assembleia de Deus, né, que é os Embaixadores de Cristo. Né? Nós temos outro movimento também, tipo escoteiro, mais ligado aí à Igreja Católica, que são os embaixadores, né? Então, nós teremos todo esse tipo de lenço aí no nosso acervo, beleza? Vamos ver aqui com o pessoal da produção, se o Sérgio conseguiu reconectar, ainda não. Beleza, nós estamos entrando em contato aqui, nós vamos entrar em contato para tentar reconectar o Sérgio, aí ele perdeu a sua conexão, né, e nós vamos tentar reconectar aí com o nosso querido Sérgio aí, ok? Muito bem. Né? O pessoal tá pedindo para eu fazer um sorteio, né? O pessoal aí das lives aí, tá, um sorteio, né? Vamos fazer um sorteio, né? Vamos fazer o seguinte, eu tenho um lenço aqui anterior dos aventureiros. Traz para mim aqui, por favor, Bruna. Vamos mandar um abraço aí para Hortolândia, Rômulo, tá nos ouvindo? Isso aí, Bruna. O Rômulo tá aí nos ouvindo lá de Hortolândia. Vamos fazer um sorteio então, né? Não tenho aqui, eu vim despreparado, né, para fazer esse sorteio, né? Mas eu tenho um lenço aqui dos aventureiros, antigo dos aventureiros, e nós vamos fazer então um sorteio, né, desse lenço antigo aqui. Então, para você participar desse sorteio, vai lá no nosso YouTube, tá? Lá no YouTube, clica lá no YouTube ou no Facebook, onde você está nos ouvindo, e coloca lá, eu quero participar do sorteio. Não, melhor. Vamos fazer o seguinte, eu quero o lenço. Beleza? Você vai colocar lá, eu quero o lenço. Então, além do lenço, você vai receber também na sua casa uma síntese da história do lenço. Beleza? Lá na sua casa você vai receber o lenço e uma síntese da história do lenço. Então coloca lá, eu quero o lenço. Coloca lá, eu quero o lenço. Lá. Beleza? Ó, já tem gente respondendo que quer o lenço. Quem mais quer o lenço? Vamos fazer um sorteio, hein?
nós vamos fazer um sorteio aí. Beleza? Andréia tá acompanhando aí. Quem quer lenço, Andréia? Beleza, olha, o pessoal vai anotar aí quem é que quer o lenço, tá? E no final da live, no final, nós iremos sortear aí essa síntese da história do lenço e esse lencinho aqui dos aventureiros, beleza? Eu acho que o Sérgio já conseguiu reconectar, beleza? Sérgio, meu querido, tá me ouvindo? Tô, cara. Olha, coisa de gente é complicado. Caiu aqui, não sei como, a internet, aí Ótimo, consegui voltar. Reiniciar tudo de novo e voltamos pro ar. ótimo. Continuando, meu querido. Vamos lá, então. Vamos continuar de onde a gente parou? Então, o slide número 10 agora, Natália. Vamos lá para a gente tentar chegar até as 11h30 da Número noite. 10, Esse Natália. já foi, pode o próximo. Vamos Slide lá. número 10. Deixa eu contar essa história desse slide. Era os anos 70, final dos anos 70. Beleza. E eu mudei de São Isso. Paulo para Hortolândia. Aqui o departamental era o pastor Sim. Arthur Mask. Tinha acabado de dividir a Associação Paulista, tinha dividido em duas. Ficou uma lá no Brooklyn, São Paulo, e uma aqui em Campinas. E aí aconteceu uma casualidade. Tinha muito juvenil acima de 16 anos, jovenzinhos, né, na igreja, e não tinha espaço para todo mundo no Clube dos Bravadores Duque de Caxias, aqui da Igreja Central de Hortolândia, na época chamada Igreja dos Vizinhos, né, vizinhos do IASP. Então teve a seguinte ideia: vamos montar um clube para os maiores de 16 anos. Aí então nasceu o Patrulheiros da Amizade, que foi o primeiro clube de líder na história do mundo. É um clube só para quem tinha mais de 16 anos. E eu fui participar desse clube. E nessa foto aqui dentro do tanque basimal sou eu, tá, gente? O que aconteceu? Eu comecei a fazer a classe de líder, ajudando, minha mãe estava na diretoria, minha irmã também fazia parte do clube, a experiência que a gente tinha do Pioneiros do Capão Redondo a gente trouxe para cá, eu ajudava dando, não, volta para trás, ô filha, nesse não, é aquele mesmo, do Volta para batismo. trás. E o que aconteceu? Faltava uns 3 meses para a investidura, nós íamos ser investidos no ano de 1979, no último congresso MV, antes de se transformar MV para JA. E aí o pastor Sim. que estava ajudando a gente, pastor da igreja, pastor Oscar dos Reis, esse senhor de idade que apareceu dentro do tanque, falou assim: Sérgio, tem que vir aqui na minha casa para a gente terminar de assinar uns cartões. Falei, tá bom, pastor, estou indo aí. Peguei minha bicicleta, fui lá na casa do pastor, era pertinho aqui em Hortolândia. Cheguei e falou assim: olha, você tem que preencher aqui a ficha, porque você tem que se batizar semana que vem. Eu falei, é mesmo, pastor? Aí foi cair a ficha na minha cabeça, que como eu nasci na igreja, sempre tive ativo em clubes de gravadores, eu ia me batizar no ano de 74. Só que quando eu cheguei para batizar no Pacaembu, era um batismo público. Pacaembu não tem o estado do Pacaembu, que você conhece de futebol, atrás tem as piscinas. A minha altura, eu não ia conseguir entrar dentro da piscina para ser batizado, porque estava acima da minha testa, a altura da água. E eu acabei não batizando aquela vez e esqueci disso, nunca mais lembrei de batizar. E aí eu tive que me batizar para poder me tornar líder, não para tornar adventista, porque adventista eu sempre já fui. Desbravador também sempre fui, mas eu tinha que batizar para poder me investir em líder. Olha que situação engraçada, né? E foi muito bom, porque... né? Não, eu cheguei lá, pastor assim, você tem que se batizar. Eu falei, pastor, estou batizando hoje, vamos embora lá, né? Tem água, igual a história do Felipe lá, né? Tem água, vamos batizar agora, né? Então foi mas o Clube Patrulheiros da Amizade, só para vocês, para poder colocar a importância disso, esse estudo desse clube com maiores de 16 anos, na época foi muito interessante, porque nesse congresso de 79, o último congresso da divisão sul-americana foi no estádio do Guarani, em Campinas. A gente fez a segurança do estádio, a gente ajudava o pessoal a entrar, a recepção e tal. E no último congresso, em novembro de 1979, antes de mudar de MV para JA, teve um congresso na cidade de Araras. Para JA. Pastor Mário Veloso era o departamental da divisão, ele veio para o congresso, pastor Cláudio da União Sul-Brasileira, e então foram investidos 100 líderes MVs. Lembrando que naquele tempo o líder MV tanto servia para os jovens como para os bravadores, né? E foi a grande investidura de 25 medalhas de prata. Eu tive o privilégio, então, de ser investido em 79 nas duas coisas, antes da mudança de MV para JA. Então, foi um período muito interessante. Próximo slide agora sim. Alguma pergunta, Wilson? Próximo slide, Nath.
Não, por enquanto Bom, não. Por aí enquanto não. passou, Vamos prosseguir. nessa época nós tínhamos duas associações, isso, é isso mesmo, era aquele lá mesmo, anos 80. E eu fui assim que me Nos anos investi, 80. fui ser diretor de um clube, né? Fui ser diretor de um clube aqui próximo da cidade de Hortolândia. Nós tínhamos duas associações e logo em seguida, em 79, o pastor Arthur foi para São Paulo, nós ficamos praticamente 2 anos sem ninguém no departamento de bravadores. Quando então, no ano de 82, é o próximo slide para poder mostrar uma coisa fantástica que ninguém vai acreditar. Próximo slide, Nath. Eu era um rapazote ainda, né? E o pastor Ítalo Manzoli, que era o presidente da associação, me conhecia desde criança lá de São Paulo. Ele falou assim: Sérgio, eu vou te chamar você aqui. Me chamou um dia na sala dele, falou: olha, eu preciso que você ajude aqui. Nós ficamos sem departamental de jovens, né? Durante quase 2 anos. O pastor Otávio Costa entrou no departamento e eu quero que você venha ajudar ele. Você vai ser o novo Silvestre. Aquilo me soou como um desafio, uma dor de barriga, porque o Silvestre, para mim, sempre foi a referência do líder da minha infância, né? Minha irmã foi secretária do pastor Para muita Silvestre. gente, né? O Silvestre, tudo que a gente pode imaginar de organização e tudo, eu falei, que o novo Silvestre é doido. Bom, resumindo a história, como voluntário em 83, ou como voluntário em 82, e de 83 a 85 eu fui o Silvestre aqui do interior de São Paulo. O campo chamava Paulista Oeste, onde hoje é o campo de Paulista Oeste, APAC e APSO. As 3 associações foram divididas da Paulista Oeste, mas a Paulista Oeste era em Campinas. E esse meninão aqui, ó, que aparece nessa foto aqui, depois o pastor Holbrook me pediu a permissão para a foto, para ele fazer virar um desenho, para ser a capa de um manual, né? Aqui estou eu, aqui com o pessoal do Rio de Janeiro. Esse aqui era o Jonas, lá do Rio de Janeiro. Isso foi em 83, né? Uma coisa bacana, né? E aqui do lado aqui, ó, foi um participante de uma live anterior aí, vocês devem reconhecer facilmente aí o Joanil. O Joanil aí, né, a gente foi a inauguração do Clubão lá no Rio de Janeiro em 84, o departamento era o pastor Paulo Matos, e ele me chamou para ir lá fazer um discurso, ajudar na inauguração. E Rafael, já que você está aí perguntando, né, a partir de 1980 começou o JA, nós éramos JA, e aí então o que aconteceu? Depois, nós sempre fomos bravadores, desde 59, né? Mas pertencíamos ao departamento JA, até que então foi subdividido em 2004, 2003, se eu não me engano, foi a divisão efetiva. E aqui, Rafael, esse menino olhando para baixo aqui, você deve conhecê-lo, né? Você conheceu. Aliás, nós estivemos juntos no Campuri da Associação Cearense. Esse é o Capelete, que era o departamental de jovens lá da Associação Cearense. Quando ele era menino, nos anos 80, no período que eu tive na associação, e eu estou aqui pregando aqui na igreja de Catanduva. Isso aqui é uma parte do Clube Luzeiro de Catanduva, e está aqui o Capelete olhando para baixo. Aqui ele era um dos menorzinhos do clube na época, né? Foram 4 anos à frente de uma associação. Eu vou dizer para vocês uma coisa, é muito difícil começar alguma coisa, então eu sempre me apegava a pessoas que tinham mais experiência que eu. Então, assim, eu ia atrás do meu primeiro Campurim em 82, na Pedra Vermelha, eu chamei o pastor Silvestre para me ajudar, chamei o pastor Jason McCracken para me ajudar. 83 eu trouxe o Nilson, vocês vão ver lá na frente quem é essa pessoa. Então, assim, a gente buscava sempre. E uma outra coisa importantíssima, que para quem é desbravador não pode faltar. Então, é o próximo slide, Natália. Próximo slide, Nath. Aí vocês vão ver uma coisa que ajuda muito quem é desbravador e quem quer liderar desbravador e quem quer permanecer desbravador. Está aqui, ó. Quando a sua família é desbravador. Né? Aqui nos anos 80, eu estou aqui, ó. Eu aqui, minha mãe, minha irmã, a professora Sônia. Muita gente conhece ela, Sônia Rigoli Santos. Foi departamental de União e tal. Minha outra irmã mais velha, Solange, que é professora de Educação Física, também era do clube. Minha irmã Suzy, que mora na Argentina. Meu sobrinho Carlos, desbravador, né? E aqui é a minha sobrinha Carla, que na época era a mascotinha do clube. E depois o tempo foi passando, né? Os cabelos foram caindo, né? E aqui minha família atual, né? Então estou eu aqui, Gabriele, minha filha mais velha, a Liliane, minha esposa, e o Vitor,
o meu filho, né? Eu tenho uma filha e um filho, é o meu filho mais novo, né? Só tem um filho e uma filha que é mais velha. Então, a família ajuda muito os bravadores. Eu acho assim, duas coisas que dão apoio, dão suporte. Você ter uma família que te apoia, né? Incondicional. E a segunda coisa que foi muito importante, e por a gente começa a entender um pouco da história dos bravadores, né? São os grandes líderes que a gente teve a oportunidade de ter contato. Aí vem o próximo slide. Eu gostaria de citar alguns dos que aparecem aqui, rapidamente. Se tiver que cortar alguma coisa, lembra que quando faltar 3 minutos eu quero para o último slide, para o 23 lá, tá? Não sei quantos conhecem essa figura aqui, mas isso aqui é o pastor Assad Bechara. Foi líder dos jovens bravadores da divisão. Ele está na comunidade árabe, né? Comunidade árabe, ele é árabe, né? Aqui o pastor Jason McCracken, Arthurzinho, Arthur Marsky, pastor Otávio. Aqui, ó, pastor José Silvestre, pastor Arthur Marsky, pastor Cláudio Bells. Aqui foi num congresso em Nova Odessa, nós temos um congresso de gravadores, pastor Zé Maria, na época da União Sul Brasileira. O meu chefe aqui, a gente chamava de Xará, pastor Otávio Costa, infelizmente faleceu faz um pouco de tempo, né? O pastor Cláudio Bells, na época já era da divisão sul-americana, esse congresso foi em 83. Aqui estou eu, né, na versão ainda com cabelo, e aqui também na versão com cabelo, um desbravador, um amigo meu muito grande, o Leonardo Martins, que era do Clube de Jundiaí, e hoje ele é o diretor da Faculdade de Educação Física do NASP São Paulo, né? Então a gente fazia congresso, é uma coisa fantástica. Esse congresso é uma história muito única. A gente fez um congresso no sábado de manhã, e a cidade de Nova Odessa, na época, a linha ferroviária passava pela cidade. Então, uma grande parte dos clubes que vieram participar do congresso, mais de 2.000 desbravadores, vieram de trem. Então, uns pegaram o trem Jundiaí, que vinha em direção ao interior, passaram por Campinas, desceram em Nova Odessa. E outros pegaram o trem lá em São José do Rio Preto, Catanduva, Bauru, e vieram e desceram em Nova Odessa. Então, o congresso começou com um desfile da estação do trem até o ginásio de esportes. Então, essa até foto o local aqui onde ia ser o congresso, né? Onde ia ser o congresso, que era um ginásio de esportes na cidade de Nova Odessa, né? Os líderes, por que é importante a gente citar esses líderes? Eu queria deixar aqui uma dica para quem é líder, né? Cara, aprenda a olhar o seu líder. Né? Não é só ouvir, não, olhar. Eu sei que muita coisa que eu aprendi foi olhando essas feras que aparecem aqui, né? E por isso, então, Deus ajudou que a gente pôde ficar tanto tempo dentro dos bravadores. Eu queria, o próximo slide tem mais alguns importantíssimos, se você puder mudar já. Próximo Natália, slide, Nath. Slide 14. Aqui tem mais algumas feras aqui, ó. Bom, pastor Cláudio Bells, pastor Léo Ranzolin, pastor Claudio Honor Jubans, que infelizmente faleceu em 2018, pessoa também boníssima e fantástica. E essa figura aqui, nem todo mundo conheceu, porque infelizmente ele morreu há muito tempo atrás, né? Assim, ele morreu no começo dos anos 90, hoje faz muito tempo, né? É o pastor Mike Stevenson. Ele, junto com o pastor Léo, eram os líderes na área de jovens e desbravadores da Conferência Geral. E aqui, essa foto aqui foi em 83, no primeiro Camporê da Divisão Sul-Americana. Você vê que ele estava com o uniforme da África do Sul, né? Uma bermuda e camiseta, uma coisa um pouco diferente para a gente aqui, né? Mas eu tive a oportunidade de conviver algumas vezes, algumas viagens eu fiz com o pastor Mike Stevenson aqui na América do Sul e nos Estados Unidos. Sim. Eu vou falar uma coisa para vocês, muito que eu aprendi, eu devo ao pastor Mike, que era uma pessoa única na liderança. Tá? E aí vamos para o próximo slide, mais algumas pessoas importantes aqui, né? Que é importante a gente citar na liderança. Bom, Zé Maria e o Léo estão aqui, não tem problema nenhum. Aqui vocês devem conhecer o pastor Robert Holbrook, mais conhecido como Bob. Ele foi também líder mundial dos bravadores, mas ele veio aqui para o Brasil nos anos 80 para a nossa união aqui e começou a organizar os manuais. Muita gente deve lembrar dele. A União, na época, ela funcionava ali do lado da fábrica da Superbom, perto do NASP Campo São Paulo. E essa senhorazinha aqui do lado da minha esposa, isso aqui foi no Campori de 2005, em Santa Helena, chamada Vó Dorina. Vó Dorina, nesse Campori, ela tinha só 102 anos de idade, diretora do clube aqui de Hortolândia, e foi para o Campori, acampou em barraca. Ela morreu 2 anos depois, com 104 anos. Hein? Por que é importante colocar? Porque praticamente a grande maioria, não vou dizer todas, mas a maioria das especialidades que eu fiz na minha vida, eu fiz com a Vó Dorina.
A avó Dorina tinha o dia inteiro gente na chácara dela, aqui na rua da minha casa, aqui em Hortolândia. A gente podia ir lá a qualquer hora do dia, da noite, ela estava lá dando especialidade pra gente, ela parava o que estivesse fazendo para dar especialidade. Sempre disposta, né? Era uma coisa assim, única no mundo. E esse aqui, para o pessoal que é do Capão Redondo, vai lembrar, ó, esse camarada aqui deixou saudade no pessoal do Capão Redondo, aqui no interior de São Paulo, onde ele viveu os últimos anos de vida, chamava Nilson Melo Abreu. Quem não conheceu, vou te falar uma coisa, uma pessoa que vivia a liderança dia e noite. Então, são pessoas que me influenciaram e que influenciaram todo o movimento desbravador nessa época, né? Todo o movimento nessa época teve essa influência dessas pessoas. Bom, vamos falar em mudança? Próximo slide? Muito bem, por favor. E um ponto alto, né? Até então, nos anos 80, os clubes eram importantes, já ocupavam um espaço importante na igreja, mas a igreja começou a ver o Clube dos Desbravadores com uma outra visão a partir desse Campolim da divisão sul-americana. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa, eu estava no departamento na época, né, aqui em Campinas, na Paulista Oeste, e antes do Camporim, a gente tinha dificuldade, às vezes, com os pastores na igreja, mesmo trabalhando na associação, funcionário da associação. Eu ia pregar na igreja e falava assim, não, você prega depois, sabe assim, eu vou pregar, depois você fala umas palavrinhas, ou fala umas palavrinhas na hora da escola sabatina. O vereador não tinha realmente uma importância focada, né? E com o Camporim da divisão, natureza ao Criador, a coisa mudou completamente. As igrejas começaram a pedir clubes desbravadores, foi uma loucura, 84, 85, meu irmão falou uma coisa, a Associação de Campinas, ela, por exemplo, ela estava com 20 e poucos clubes, até o final de 83, o ano de 84 foi para 68 clubes novos em um ano, e no próximo ano foram 130 clubes novos, assim, mudou tudo, sabe, mudou o parâmetro para o crescimento dos desbravadores. Então, esse Camporim foi marcante, foi uma mudança muito grande na igreja. Para a época, se eu falo hoje que nós tínhamos 4 mil desbravadores, 4 mil desbravadores é um Camporim de região, até de associação, né? Mas na época era um desafio, meu irmão, que eu vou falar uma coisa para vocês. Botar 4 mil meninos, 4 mil pessoas, lá em Foz do Iguaçu, olha, era uma coisa louca. Eu pedi para passar o próximo slide, que aí eu vou colocar uma coisa que você tinha me pedido, falar um pouquinho sobre a mudança das associações. O que você quer saber, Rafael? Qual pioneiros? Ribeirão Preto. Não, Ribeirão Preto é pioneiro. E Capão Redondo é pioneiros, tá? Só para poder ter uma ideia aqui, mas. Bom, isso aqui, um clube da Argentina fez no portal uma pioneiria com água, né? O pessoal está tomando água ali para olhar que legal, né? E aqui então está a liderança. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Vocês imaginem que nesse Camporim nós tínhamos só 6 uniões dentro da divisão sul-americana. Aqui está o pastor Cláudio Belos, que é o líder da divisão sul-americana. Aqui o pastor Aróvel Moura, que era da União Norte Brasileira na época. A União Norte é o campo que hoje seria a União Norte e União Noroeste. Aqui o pastor Alejandro Bulhon, para quem não sabe, ele foi líder dos desbravadores há muito tempo. Nessa época ele era da União Sudeste Brasileira, né? União Oeste Brasileira, melhor dizendo, perdão, que ocupa o espaço da União Sudeste. Começava aqui no Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Bahia e até Piauí. Isso era a União Oeste Brasileira. Aqui o pastor Sérgio Celes era da União Chilena, na época. Aqui o pastor Cláudio Martim, da União Austral. A União Austral era o que é hoje a União Argentina, União Uruguaia e União Paraguaia, os 3 países chamados União Austral. Aqui está o grande Zé, né? Pastor Zé Maria Barbosa Silva, que era da União Sul Brasileira. Essa talvez seja a união que mais sofreu diferenças no passar dos anos. Por quê? A União Sul começava no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Agora vem um detalhe. Goiás. Só que Goiás, naquele tempo, não existia Tocantins. Então, Goiás ia até lá no Bico Papagaio, lá para cima. Único, E Mato Grosso, que na época não existia Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Tinha só um Mato Grosso. Era um estado só. Então era uma união, não era gigante, era monstruosa, né? E vocês terem uma ideia da diferença hoje, hoje só no Brasil nós temos 8 uniões
e no restante da América do Sul mais 8 uniões. Nós temos 16 uniões, quando nessa época nós tínhamos só 6. Vê como o crescimento das coisas é muito paralelo com o crescimento dos gravadores. Só para lembrar, né, o pastor Bulhão é muito conhecido, o pastor Zé Maria foi líder dos gravadores da divisão sul-americana, e antes dele, entre o Cláudio e o Zé Maria, teve o pastor Jorge de Souza Matias, tá bom? União Oeste Brasileira, União Oeste? Não tem União Oeste Brasileira. Tem o NEB, União Nordeste. Alguém colocou aqui um comentário. Nordeste é o NEB. Nordeste tem a UNOB, né? É o NOB, a União Noroeste, que é sede em Manaus. A gente esteve lá com o Norte. Faz Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima. Anderson Carneiro, um abraço, pastor Anderson Carneiro. Isso. Vamos lá. Próximo slide, então, para poder a gente tentar chegar perto mais do fim. A hora passa rápido, já passou mais de 1 hora, gente. Bom, aqui na abertura do Campori da divisão sul-americana, aqui o pastor Léo e o pastor Mike Stevenson chegaram de helicóptero. Foi uma coisa doida, foi um show. Foi uma abertura da Disney, assim, uma coisa doida, o primeiro Campori da divisão sul-americana. Eles chegaram de helicóptero. Aqui é uma carta para mostrar que naquele tempo a gente não tinha e-mail, WhatsApp. A carta saía de Brasília, vinha para o correio para a gente. Fala, você quer cortar já para o final? Se hoje já é assim, algo fenomenal um departamental entrar de helicóptero, imagine lá em 80, né? 83, né? Foi no dia 28 de dezembro de 83, às 4 horas da tarde, o helicóptero da LSU pegou eles no hotel e desceu no meio da abertura, daquela molecada que estava lá. Foi uma dificuldade, eu era da equipe de segurança, né? Foi uma dificuldade a gente conter o pessoal que queria se aproximar do pastor Léo. O pastor Léo é uma pessoa que onde ele estiver no mundo, isso eu posso confirmar que eu já vi ele em pelo menos 3 continentes diferentes, a juventude, os juvenis, eles se encantam pelo pastor Léo e vão atrás dele. Não tem como. Aqui essa carta é só para mostrar como é que a gente recebia as informações, tá em meu nome aqui, eu fazia parte da equipe de sanidade. Sanidade está em espanhol, né? Mas era sanitarismo. Eu fiz parte da comissão, o pastor Cláudio dividiu em comissões, a gente organizou o Campuri com essas comissões. Eu participei de localização, sanitarismo, que foram antes do Campuri começar, e durante o Campuri na comissão de segurança. Agora eu vou colocar o próximo slide, porque é o seguinte, eu disse que aqui no Brasil mudou muito, mas no mundo inteiro a visão de desbravadores mudou a partir desse evento. Campuri de 85 no Colorado. Campuri também de 8 dias, 31 de julho a 7 de agosto de 85, né? Aqui está a delegação, a grande delegação brasileira, viu, pessoal? Olha aqui, ó, era eu, né? Cuidando da delegação. O pastor Zé Maria tinha ido para Nova Orleans, onde teve a reunião da Conferência Geral, e nos encontrou lá no Campuri. E tinha aqui o menino Marquinhos, que era do Clube de Arte, o Fabinho, que era do Clube de Jundiaí, hoje ele é professor no Pacific Union College, e o Cezinha Vilela, que era do Clube de Hortolândia, pastor Léo Ranzolin, pastor Mike Stevenson, que você viu na foto anterior, e esse camarada aqui é o Les Pitton, era o departamental da divisão norte-americana, uma pessoa também fantástica. Aqui do lado direito, aqui vocês vão ver o pastor Léo, o pastor Mike Stevenson, o Les Pitton, e essa figura aqui chama Norman Middag. Foi o cara que idealizou esse Campuri de 85 no Colorado. Passa a próxima foto, enquanto eu vou falar um pouquinho da loucura que foi esse Campuri. Nós tínhamos tido há 1 ano e meio antes, ou 2 anos antes, o Campuri da divisão interamericana tinha 3.500 bravadores lá no México. Aí, 83 para 84, o Campuri da nossa divisão com 4.000 desbravadores. 1 ano e meio depois, esse Campuri no Colorado tinha 17.500 bravadores. Então, assim, foi uma coisa única. Realmente, essa foto aqui, vocês podem ver que isso aqui era o quartel-general, que eles chamam, né? Era onde funcionava a diretoria do Campuri, secretaria, né? Essa foto aqui, pessoal, que isso aqui é um telão, tudo isso aqui, parece formiguinha, eram os bravadores indo para o sábado de manhã para a reunião. Aqui outra foto da delegação brasileira, fizemos o culto, cada gente fazia o culto com um clube de algum lugar diferente. O veículo da segurança lá do Campuri eram uns triciclos. Para a gente isso era a modernidade da época. E realmente esse Campuri mudou, porque aí a igreja entendeu que os desbravadores é uma potência mundialmente conhecida. Hoje a igreja em qualquer lugar do mundo tem essa visão clara, e essa visão começou a partir desse Campuri
lá no Colorado 85. Foi uma loucura. Ó, dá uma live inteira de umas 3 horas para contar só a história da peripécia para ir nesse Campori. Vocês imaginem como é que foi a coisa, né? Como é que não foi para acontecer essa viagem? Nossa senhora, a dificuldade era enorme. A gente desceu de carro, desceu de avião em Miami, pegamos um carro alugado, rodar ali 4.000 quilômetros para ir para o Campori. O único adulto era eu na delegação. As mães eram malucas naquele tempo, deixar um menino de 11, 13, 14 anos na mão de um rapazinho. Eu era rapazinho, viu, gente? Eu tinha 20 e poucos anos nessa época aí. E fomos embora para os Estados Unidos, vamos lá, vamos para o Campori, né? Então, muito interessante. Tá chegando perto do final? Sérgio. Oi. Eu queria passar. Não, tem uma antes dessa. Ótimo. Uma antes dessa. Beleza. Eu coloquei aqui com alguns amigos. Não, pode para aquela, meu Natália. Você estava certo, eu estava errado. Desculpa, eu que me errei. Eu coloquei aqui alguns amigos, porque acho que é importante a gente entender. Gente que trabalhou com a gente, lado a lado, né? Coloquei logo em cima aqui o Pastor Lins. O Pastor Lins faz parte da nossa equipe de museu hoje. Ele foi departamental há muitos anos em Goiás, foi para o Mato Grosso do Sul. Aqui vocês devem conhecer pelo menos esse menino aqui, ó, Pastor Ayrton Killer. Olha, nossa senhora. Pastor Beterão aqui, perdão, Brito, Pastor Brito, lá foi da União Nordeste, foi lá né? O Pastor Paulo Bravo e o Pastor Ayrton aqui no dia do lançamento desse livrinho, que vai aparecer logo em seguida para vocês. E essa figurinha aqui, que quase nenhum brasileiro conhece, chamado Ischia Missa. Na Conferência Geral existem mais de um líder, na verdade, são vários, né? A gente conheceu, por exemplo, agora no último Campori da divisão, me fugiu o nome, o Peralta, o Pastor Peralta, né? Mas além dele, existem outros, né, que estão na liderança. Por quê? Porque o mundo é muito grande. Essa figura chamada Ischia Missa, ele é natural das Filipinas, e aqui nós estávamos num Campori lá no Caribe. Eu trabalhei alguns anos no Caribe e a gente foi convidado para participar do Campori da União do Sul do Caribe. Uma figura fantástica. Vamos lá para o próximo, agora sim. Já estamos chegando perto do final. Eu queria falar uma coisa que eu criei na minha cabeça muitos anos atrás, e eu acho que com isso aqui a gente vai para o encerramento, né, em direção ao encerramento, que é a lei do privilégio e responsabilidade. Assim como na física tem a lei da ação e reação, a lei do privilégio e responsabilidade é o seguinte: para cada privilégio que você teve na sua vida dentro do Clube dos Desbravadores, você tem uma responsabilidade com o Clube dos Desbravadores, né? Eu tive muito privilégio, como vocês viram aí, eu coloquei, Deus me deu todas as oportunidades, né? Então eu tenho muita responsabilidade. Algumas delas eu continuo até hoje. Eu ainda sou diretor de clube, né? Hoje sou capelão de um clube e diretor de outro. É uma coisa meia doida, mas funciona bem. Hoje o clube que eu sou capelão, a gente fez Caleb de lenço, fizemos 100 marmitas para entregar numa favela aqui em Hortolândia, né? Isso aqui é uma das coisas que Deus me deu e alguns devem conhecer, né? O livro Liderar, o Heróis do Passado, Lições no Presente e Pequenos Heróis, Grandes Lições. Todos os 3 estão totalmente esgotados, não existe mais. Quem tem, quem não tem. Eu tenho um de cada no museu. E tem mais 4 livros, viu? Eu acho que eu fiquei animado com essa lá de live. Quem sabe a gente lança aí na próxima live, pelo menos mais um deles, pelo menos na versão de e-book, né? Então, quem entra lá, entra no site, baixa o livro de graça, entendeu? E vai usar, né? E o museu, que foi uma coisa que aconteceu muito engraçada, uma reunião em 2004 para a montagem do Campori de Santa Helena. Pastor Ayrton era muito amigo, chegou assim: olha, Sérgio, eu tenho uma missão para você. Eu falei: é mesmo? O que é? Não, eu preciso de você me ajudar no Campori. Eu falei: estou aqui à disposição para ajudar no Campori. Vai vir os Platas com o museu lá dos Estados Unidos, você vai ficar com eles e tal. Mas a gente decidiu que, em voto aqui na mesa, que a gente quer ter um museu aqui na América do Sul também. Falei: que legal, pastor, ótima iniciativa, só que esse museu é para você cuidar dele, tá? Aí eu falei: isso não é boa ideia. A gente, a partir de 2004, então a gente começou a fazer esse trabalho. Aqui é uma partezinha da equipe, tá? Isso aqui foi no último Campori da divisão, né? No sábado de manhã, o pastor Zé Maria veio visitar-nos lá no museu, e você vê que ele está do lado de uma foto dele, né?
É é história visitando a história, né? Aqui o pastor Alexandre Vaz, um outro amigo, foi departamental aqui no Brasil, hoje trabalha na Florida Conference, lá nos Estados Unidos, uma partezinha da equipe do museu, e a gente tem feito isso daqui com grande amor, carinho. O Júnior falou assim, Sérgio, eu quero fazer uma pergunta. Eu falei, o que é? Então, assim, qual que é a importância do museu, né? O item histórico, ele tem valor quando ele tem uma história, né? Quando você pode contar uma história, que você viveu aquela história, que alguém viveu aquela história, então tem todo um contexto, isso é muito lindo. E eu gostaria de encerrar, se você me der 2 minutos, Wilson, com o último slide. Agora eu vou pedir para a Natália colocar o último slide para a gente aí. Cara, muito do que eu aprendi na liderança se deve a essa figura aí. Você pode ver que essa foto aí é a mesma do começo da live, né? Cortada pela metade. Quem não conhece esse senhorzinho aqui, sabe muito poucos bravadores no Brasil. Pastor Cláudio Chagas Bels, ele conheci ele nos anos 80, fui investido em liderança quando ele estava na União Sul-Brasileira ainda. Sim. E a gente teve uma história, né, primeiro Campuri da divisão, primeiro Campuri da nova União Sul-Brasileira, lá em Osório, lá no Batalhão do Exército, a gente foi para lá para dar um apoio e tal. E por que eu quero... Eu peguei, enquanto estava esperando a live para começar hoje, eu vou contar a verdade, tá? Eu pensando o que eu podia falar do Cláudio Bels para encerrar esse negócio. E eu peguei algumas características dele, se alguém quiser anotar, vai ter que ser rápido e ligeiro aí. Eu peguei, peguei uma palavra e cada letra dessa palavra, vamos ver quem descobre que palavra que é, né? Cada letra dessa palavra é uma característica que eu aprendi do pastor Cláudio Bels. Então o pastor Cláudio Bels sabia delegar. Ele sabia delegar como ninguém. Ele achava quem era bom em cada coisa e colocava e dava poder para a pessoa desenvolver a liderança naquela área, né? Exemplo. Se tem que acordar cedo, ele era o primeiro que acordava. Se tinha que fazer uma caminhada ali para ir ver alguma coisa, ele era o primeiro que estava na frente para ele, estava pronto para ir. Se tinha que fazer bagunça, porque líder tem que fazer bagunça também, né? Reunião de líder não é aquela coisa que não é uma missa, não. É onde a gente extravasa e tal. Ele era o primeiro que estava ali dando exemplo. Serviço. Você que é líder, você que está assistindo essa live, é o seguinte: você ser um líder de bravadores, primeira coisa, você tem que servir. Serviço. Estão acompanhando a palavra aí? Próxima palavra é bondade. Não dá para ser líder. Não, sim, já peguei qual é. Se você tem que ser bom, você tem que ser bom o tempo todo, porque as pessoas ao redor de você precisam ver em você bondade. Um outro grande exemplo é o pastor Léo Ranzolinha. Onde ele está sorrindo, agradando, tirando foto, dando assinatura, abraçando as crianças. Isso é bondade, isso é o pastor Cláudio Bels. Próxima palavra que vem nessa lista é responsabilidade. Se você quer ser um bom líder, chame para você a responsabilidade. Assuma as responsabilidades e vá em frente. Porque, afinal de contas, não tem nada que seja difícil para Deus fazer, né? Um líder com Deus não tem barreira para ele no universo, né? É verdade. Amigo. Pastor Cláudio Bels, quem conhece é amigo dele. É amigo, cara. Ele não tem conhecido, ele tem amigo. Né? Eu tento aprender com o pastor Cláudio essa... E é difícil, viu, ser amigo de todo mundo, mas servo de Deus é amigo de todos, né? Rafael, você está muito ligeiro, rapaz. Tu é cearense, rapaz. Está me devendo uma cajuína. Só quem é do Ceará sabe mais devagar. O pastor Cláudio é amigo. Vitalidade. Olha, pastor Cláudio já não era menino novo quando a gente fez o último evento junto lá em Cascavel, um Campuri da nova União Sul-Brasileira. Eu vi esse tiozinho correndo para chegar no palco para resolver uma coisa. Eu tive que dar um pique atrás dele, viu? E ó que eu já fui atleta no passado. Então, vitalidade é coisa que está ligada à liderança dos bravadores. Uma pessoa avançada, à frente da sua época. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro Campuri de União no Brasil, quem fez? Pastor Cláudio Bels. Aliás, o primeiro e o segundo, né? Da União Sul-Brasileira. Primeiro Campuri de divisão, quem fez? Pastor Cláudio Bels. Quem inventou a voz do juvenil, que aqui no meu campo, na época, a gente repaginou para a voz dos bravadores?
Pastor Cláudio Belz. Então, a pessoa avançada à frente da sua época, divertido. Pensa numa pessoa que está o tempo todo contando alguma coisa engraçada para você. Eu entendi que a liderança ela é um fardo pesado, mas se você fizer ela engraçada, o fardo pode ser pesado, continuar sendo pesado, mas pelo menos você está rindo, carregando uma coisa rindo é mais gostoso do que carregando uma coisa chorando, né? O pastor Cláudio Belz é extremamente divertido, ele conseguia não só brincar, mas brincar com ele mesmo. Pouca gente sabe que o pastor Cláudio, quando está nervoso, fica gago. E ele, quando fica gago, é a coisa mais fantástica do mundo, né? E ele conseguia zoar dele mesmo estando gago, é uma coisa única. Oração. Um líder tem que ser uma pessoa, tem que ser um homem de oração, entendeu? Não tem outro caminho, não. Tem hora que você vai falar assim, o que eu faço? Não sei, vou orar porque eu não sei o que fazer mais. Então, oração. E por fim, a última letra, todo mundo já sabe qual é, né? Qual letra que é, Wilson? Você sabe? Letra S? Não, já foi. A última letra qual que é? É a letra R, né? E que formou a palavra desbravador. A letra R, depois de oração, depois do O, que significa realizador. Se alguém deixou um legado para os bravadores na América do Sul, no Brasil, com certeza foi o pastor Cláudio Belz. Um cara realizador. Realizar, a gente tem que realizar porque Deus nos deu a comissão, né? Cumprir fielmente a parte que me corresponde. Eu quero agradecer já a você, Wilson, por ser um realizador também, realizar esse programa, acho que chamar a história é impagável. A gente só consegue entender o tempo que a história, né? A gente só consegue entender o tempo que a gente está se a gente vê a história, né? Se os bravadores hoje têm tanta coisa legal, tem tanto programa, é porque lá atrás alguns homens carregaram um piano, alguns homens fizeram um sacrifício sobre-humano para chegar onde a gente está aqui. Para chegar no que é hoje, né, Sérgio? Parabéns, Wesley. Parabéns. Você copiou todas as... E é isso que nós precisamos. Resgatar essa história, né? Resgatar a memória dessas pessoas que fizeram essa história, que participaram da história que nós temos aqui hoje no Brasil, né? Eu quero, então, para mim já valeu a história, eu fico à disposição, lógico, sempre estou à disposição, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou bem disponível, né, porque eu puder, eu não sou muito bom em muita coisa, mas aquilo que eu posso, eu estou sempre disponível. Esse ano, com a nota da quarentena, a gente teve que aprender esse negócio de live, de reunião por Zoom, e por aí vai, né? E para um velhinho do tempo da datilografia, que é o meu caso, né? De fazer datilografia no meu tempo. A gente teve que aprender como é que é isso aqui. Gravador. Acompanhar a tecnologia, né? Olha, desbravador é o seguinte: você vai ser um grande líder, porque você está acompanhando a história. E a história jamais deixa ninguém para trás. Isso mesmo. Valeu? Verdade. Se tiver alguma pergunta, estou às ordens. Poderíamos aí esticar aí para vários dias contando história, mas infelizmente o nosso tempo, né, se avança e a gente precisa, infelizmente, terminar essa live, né? Mas nós teríamos assunto para contar aí semana, né, Sérgio? Mas depois você convida uma outra live, a gente divide isso, uma para contar o primeiro campo da divisão. O primeiro campo da divisão tem história que vocês não acreditam. Olha, é história pra caramba. O primeiro Campori norte-americano, o Campori do Tornado, que muita gente vai para o museu. Eu apresentei o museu uma vez lá no Tocantins. Fantástica, né? Olha, eu apresentei uma vez um museu no Tocantins e no segundo dia eu falei assim, eu acho que eu já vi essas pessoas aqui no museu. Teve uma unidade que... história, né? Não, eles foram 6 vezes no museu para ouvir a história do Tornado. 6 vezes para ouvir a história do Tornado. Verdade. Então, a gente está à disposição e eu acho que, obrigado pela oportunidade. A gente está aqui esperando fazer alcançar o nosso alvo com os gravadores, né? A mensagem a todo mundo, do advento a todo mundo, em minha geração, porque levando a mensagem, Jesus volta e nós vamos para o Campori eterno. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu querido, seu ministério, Obrigado. A sua família, né? Que Deus conduza sempre os seus passos, né?
para que mais pessoas sejam alcançadas aí por esse ministério. Tá ok? Você que está nos ouvindo aí na sua casa, compartilhe aí a nossa live com outras pessoas, faça parte aí lá no YouTube, ativa o sininho para que você possa receber as notificações aí das nossas lives, ok? A próxima live nós vamos contar um pouco da história lá do Nordeste, especialmente ali na União Leste Brasileira, União Nova, né? Que é aí compreendida nos estados da Bahia e Espírito Santo. E nós teremos uma galerinha aí fantástica mesmo, contando essa história. Então, a história do Nordeste vai ser dividida em 2 lives, essa especificamente Bahia e Sergipe, e a outra lá do Pernambuco, Ceará, enfim, da UNEB. Tá bom? Então, ativa o seu sininho aí para receber as notificações aí da nossa página, da nossa live. Sérgio, eu queria que você encerrasse agora fazendo uma oração. Não, você pode fazer uma oração para a gente nesse momento? Posso sim. Vamos lá, então? Desbravadores, posição para oração. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor colocou na mente e no coração de homens lá no passado distante, mais de quase um século atrás, o desejo de criar o Clube dos Bravadores. O Clube dos Bravadores é o exército que nasceu no coração de Deus para levar a mensagem a todo mundo na nossa geração. Obrigado por aqueles que continuaram esse ministério, aqueles que estão labutando nesse ministério, seja qual for a posição, desde desbravador, conselheiro de unidade, diretoria de clube, regionais, departamentais, pessoas que amam esse clube, que têm globinhos e triângulos correndo nas veias. Nós sabemos que a tua volta está muito próxima, Senhor Deus, e que possamos apressar ainda mais essa tua volta, para que em breve encontremos pessoas, líderes que nós perdemos, líderes que já não estão mais conosco, mas acima de tudo encontrarmos com o líder maior, Jesus Cristo. E é no nome dele que nós pedimos essas bênçãos e já as agradecemos porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus seja louvado, que nós possamos cativar a cada dia mais esse ministério em nossos corações. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer aí a Bruna. A Bruna foi a sorteada, ela foi contemplada aí no sorteio do lenço. Bruna, vai receber o seu lenço aí na sua casa, tá bom? Entre em contato conosco, mande seu endereço, que nós estaremos enviando aí o lenço para você, tá bom? Galerinha, um abraço, até a próxima live e Maranata! Valeu, um abraço, tchau!